Olá a todos, bom dia. Eu acho que já são 9 horas aqui, estamos no horário. Bom dia, Flávio, meu companheiro aqui de bate-papo nessa manhã. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Acho que já são 9 horas, eu acho que podemos aqui começar já nosso bate-papo. Acho que, e aí, quem for chegando, vai chegando, se juntando a nós aqui, até em respeito em quem já está na linha. Estou vendo que tem bastante gente conectada. Então, pessoal, obrigada pela participação, obrigada por despender aí um pouquinho do tempo de vocês para a gente conversar hoje aqui. Ao final, a gente vai abrir para perguntas no chat. E Flávio e eu seguimos à disposição de vocês. Vamos lá, eu sou a Luciana, sou uma das sócias aqui do Madrona Advogados. O Madrona Advogados é um escritório que se consolidou como um escritório dinâmico, capaz de atuar em casos e operações de alta complexidade e trazer soluções de valor para os negócios dos nossos clientes. Então, hoje nós contamos com 25 sócios atuando em todas as áreas do direito, especialmente aqui em M&A. M&A não é exatamente uma área do direito, mas é uma prática que agrega diversas áreas do direito, e por isso que nós trabalhamos aqui de forma super integrada entre os sócios e as demais equipes. O Flávio Leles é um dos sócios da RGS Partners, responsável pela área de Transaction Service, e ajuda as empresas na preparação para operações de M&A e também captação de recursos. Acho que a base do trabalho que o Flávio capitaneia aí na NGS é a análise de demonstrações financeiras, informações contábeis, tributárias e trabalhistas, para ajudar todas as empresas nessa preparação e identificação de pontos que podem ser pontos relevantes para uma operação, seja para uma captação, seja para um M&A. A RGS Partners é uma referência em M&A no Brasil, tem uma posição consolidada pela sua prática, conta com 7 sócios hoje, o Flávio é um deles, e é uma empresa super bem conceituada no mercado, pelo 3º ano consecutivo, foi ranqueada como como uma referência em M&A pelo ranking da Leaders League. Então, acho que essa é a nossa biografia aqui. A ideia desse evento surgiu, acho que é importante dividir com vocês, né? Acho que é uma questão aqui que a gente conversou e que valia a pena trazer essa informação. A ideia desse evento surgiu de uma conversa, de um bate-papo nosso, no sentido de como os nossos trabalhos são complementares, né? Tanto o trabalho que a RGS faz no sentido de analisar as demonstrações financeiras, contábeis, tributárias e trabalhistas, e aqui, né, e não só essa parte, né, da preparação mesmo, que é conduzida aí pelo Flávio, também toda a parte de captação de interessados, unir as pontas. Então, eles são muito focados nessa parte. Nosso trabalho aqui é complementar, que é o trabalho jurídico, quando envolve ali, né, a definição dos temas jurídicos, a elaboração e negociação de documentos. Então, o nosso trabalho é super complementar. E conversando, né, das dificuldades que a gente enfrenta, dos pontos de atenção, quais são as vantagens de ter uma preparação, surgiu então a ideia de construirmos esse evento em conjunto para trazer para vocês um pouquinho da nossa experiência, do que a gente tem enfrentado aqui no dia a dia. Então, acho que queria trazer para vocês essa apresentação, né, de quem eu sou, de quem é o escritório, de quem é o Flávio, de quem é a RGS, e trazer um pouquinho o propósito dessa ideia que nos motivou a estarmos juntos nessa manhã. Eu vou passar a palavra para o Flávio, e aí vamos continuar tocando o nosso bate-bola aqui. Bacana, Luciana. Obrigado pela sua introdução. Bom, do meu lado aqui, eu queria também agradecer de novo a presença de todos vocês em meu nome, em nome da RGS. É um prazer estar com vocês nessa manhã. Então, só para complementar aqui um pouco do que a Luciana comentou, né? Então, falando um pouco de mim aqui, né? Eu sou sócio da RGS, responsável pela área de Transaction Services. Eu tenho mais de 20 anos de carreira, trabalhei 6 anos iniciais na auditoria externa
na Deloitte, depois trabalhei 12 anos na PwC, na área de Transaction Services, atuando do lado do comprador. E em 2020 eu me juntei à RGS para trabalhar aqui do lado do vendedor agora, né? Então, mudei um pouco de lado da mesa nos últimos 12 anos, nos últimos 2 anos, né? E como a Luciana comentou também, a RGS ela é uma assessoria de M&A que foi fundada por sócios que vieram dos grandes bancos de investimento. Ela foi fundada em 2013, né? Para atender o que a gente chama aqui de operações de middle market, que são operações de 50 a 500 milhões de reais, que normalmente não eram atendidas ou eram mal atendidas pelos grandes bancos, né? Então, normalmente as transações desse nível, desse tamanho, os grandes bancos não tinham tanto interesse ou colocavam uma equipe não a equipe principal para tocar alguns projetos, né? Então, lá atrás, em 2003, a gente viu uma chance de atuar nesse mercado, oferecendo um serviço de qualidade, que normalmente os grandes bancos prestam, mas para esse mercado de middle market, né? Então, como a Luciana comentou, né, hoje a gente está posicionado como líder aí entre as assessorias financeiras, e ao longo desse período todo a gente já fez mais de 150 processos de M&A e concluímos aproximadamente 40 transações até o momento, tá? E aí estamos com 7 sócios hoje, eu sou um deles, e somos aproximadamente 40 profissionais aqui, tá? Passando agora aqui para o que interessa, como que a gente vê, né? Então, assim, olhando todas as transações que a RGS fez e olhando também todos os projetos que eu realizei de due diligence quando eu estava no Transaction Services da PwC, né? Ficar claro que para você ter um processo bem conduzido, né, de fusões e aquisições, você precisa cuidar dele desde a preparação, que é essa parte de baixo aqui, até a venda, que é a liquidez aqui em cima. O que acontece, né, o que a gente viu aí acontecer nos últimos anos, né, é que em 95% dos casos, essa parte de preparação ela acaba ficando em segundo plano, né? Então, o empreendedor ou o empresário, ele foca muito na fase de negociação e, obviamente, na liquidez, que é onde, de fato, acontece a venda, né? E aí o que a gente percebeu é que quando essa preparação não é feita de forma adequada, ela é negligenciada, ela é feita de forma muito rápida, o que vem pela frente, que é a parte de negociação e a liquidez, fica muito mais complicado, né? Então, você tem um processo todo de M&A difícil, estressante e complicado, e a chance de sucesso lá na frente ela acaba diminuindo muito, uma vez que a empresa ela vai para o processo de venda sem estar preparada, né? E aí entra a questão do cenário local do Brasil, né? Então, a gente tem uma complexidade fiscal e trabalhista muito grande se comparado com outros mercados, né? E, normalmente, quando a gente fala em transações de middle market, né, a informação contábil financeira não é de qualidade, né? Então, o que acaba acontecendo é que a empresa vai para o processo sem ter uma informação contábil financeira de qualidade, organizada e preparada, com diversos temas fiscais e tributários que, de alguma forma, não são conhecidos ou não foram endereçados, né? E tudo isso faz com que a chance de sucesso lá na frente diminua muito, né? Então, quando eu estava do lado do comprador, né, eu entrava pela due diligence do comprador, né? E isso normalmente acontecia 6, 9 meses depois que o empreendedor decidia vender a empresa, né? Então, 6, 9 meses depois de muito trabalho, a gente identificava uma série de questões e pontos que muitas vezes nem o empreendedor sabia, a contabilidade dele também não sabia, o assessor financeiro também não sabia. Isso acontecia muito no final, né? E aí não tinha mais tempo de remediar e de fazer nada. Então, a transação ela acabava não acontecendo, né? E aí, com base em tudo isso, né, qual que é a nossa visão aqui, né? Que essa fase de preparação ela é fundamental para viabilizar a negociação, né? E de fato muda o jogo, né? Então a experiência que a gente tem aqui dentro da RGS, que eu tenho aqui nos últimos 2 anos, é que de fato a taxa de sucesso das transações que nós estamos envolvidos, né? Aqui como assessor financeiro pelo lado do vendedor, a taxa de sucesso aumentou muito nos últimos 2 anos, quando a gente começa a dar mais atenção a essa parte de preparação.
E aí, Flávio, se você me permite, o que a gente tem visto aqui, né, esse trabalho de preparação, ele é super bacana, porque, como o Flávio comentou, muitas das vezes o empresário, né, ou mesmo os administradores, não tem ideia, né, da devida organização da companhia para passar por um processo de M&A, por um processo como esse. Às vezes a gente chega nos clientes e a informação não está organizada. Então, a gente vai falar mais à frente, né, qual é o tipo de situação que a gente mais enfrenta, a situação, os documentos que a gente, né, no final do dia, no decorrer de uma operação de M&A, de uma due diligence, sai, né, obtendo e tem sempre uma correria. Mas eu acho que o mais importante aqui da gente lembrar, né, com relação à preparação, é entender quais são as eventuais correções de rota, eventuais correções de prática que precisam ser feitas na companhia, né? Então, acho que esse aqui é a maior lição que a gente tem quando a gente fala em preparação. E aí também dando mais uma complementada aqui no que a Luciana acabou de comentar, né? Então, normalmente quando você está assessorando o vendedor, né, ele é um empreendedor que construiu muitas vezes o negócio dele do zero, né? E é óbvio que ele está focado na operação, na parte de vendas, e acaba deixando um pouco de lado a parte, principalmente contábil e financeira, e a parte tributária e trabalhista acaba ficando a cargo, muitas vezes, de um escritório de contabilidade terceirizada, né? E que, enfim, com base nas informações que ela recebe, e que muitas vezes não é de qualidade também da empresa, ela faz o que é possível ali. Então, o empreendedor, na cabeça dele, ele acha que está tudo bem, que, enfim, não, essa parte está tudo tranquilo, né? Que é um pouco da informação que passam para ele. E aí, quando você vai olhar, né, em mais detalhes, você vê que, de fato, não está tão tranquilo assim, e você identifica uma série de questões que poderiam ser resolvidas antes de chegar lá no final da transação, onde você não tem mais tempo de fazer nada. O desafio é saber, né, se as companhias estão prontas para passar por um processo de auditoria, seja auditoria financeira, contábil, tributária, trabalhista ou mesmo jurídico. Esse é o grande desafio aqui. Passando para o próximo slide aqui, né? Então a gente listou algumas das muitas vantagens que a gente vê nesse processo de preparação, né? Então a primeira é a agilidade no processo, né? Então a gente percebe que quanto mais organizada a empresa está, mais rápido e menos traumático é o processo de M&A como um todo até a venda de fato, né? Então o que a gente percebe é que quando a empresa não está preparada, o processo de M&A, que normalmente dura de 6 a 9 meses, ele acaba demorando mais, né? Muitas vezes anos, e é um vai e vem de informação, etc. Então, o que a gente tem aprendido aqui nos últimos anos é que, uma vez que você leva a informação de forma organizada para o processo de M&A, o processo ele acaba sendo muito mais rápido e muito menos estressante para todos os lados, né? Juntamente com isso, a gente vê uma redução de percepção de risco pelo comprador, né? Então, normalmente o comprador ele está olhando a empresa interessado em fazer uma aquisição. Quanto mais bagunçado, quanto mais vai e vem de informação acontece no processo, mais aumenta a percepção de risco pelo comprador e, consequentemente, ele vai querer pagar menos, né? Então, quanto mais você leva a informação de forma organizada, menor a percepção de risco do comprador e, consequentemente, você consegue também ter uma maximização de valor aqui pelo lado do vendedor, tá? Então, muitas vezes a empresa ela é organizada, mas a forma como você envia a informação não é organizada, e isso passa uma percepção ruim para o lado do comprador, e aí isso impacta normalmente preço, né? Então, a gente percebe aqui, com base na experiência que a gente teve nos últimos 2 anos, é que a gente consegue maximizar valor uma vez que a gente coloca tudo de forma organizada e já mastigada para o outro lado, né? Já mapeando todos os eventuais problemas, né? Então, a gente percebe que até a diligência pelo lado do comprador veio um pouco mais tranquila, uma vez que ela percebe que a gente já fez esse trabalho e a gente já mapeou todos os assuntos. Esse ponto, acho que o ponto que o Flávio está trazendo aqui é super importante, né? Toda operação de M&A, ela requer ali uma auditoria, que a ideia dessa auditoria, no final do dia, é entender quais são os eventuais riscos envolvidos naquela compra e venda, né? Quais são
as exposições e ajudar o comprador no final do dia a tomar a decisão se ele segue adiante ou não. É a assunção de risco, né? A alocação de risco aqui que a gente está falando. E quanto mais o processo for, né, um processo de auditoria for organizado, no sentido de quanto mais as informações estiverem organizadas, forem disponibilizadas de forma clara, transparente, a comunicação com o comprador for objetiva, rápida, ágil, torna melhor a percepção do comprador, no sentido de que a companhia de fato é organizada, de que a companhia no final cumpre todos os requisitos que precisa cumprir e ajuda a estabelecer um preço no final do dia que seja um preço mais razoável, porque aqui você sempre tem, quando a gente fala de alocação de risco, a gente fala de auditoria, a gente fala de expectativas, né? Expectativas do comprador em relação ao preço e expectativa do vendedor também em relação ao preço, né? A auditoria, no final do dia, ela ajuda o comprador a dizer, não, de fato, né, aquele meu preço indicativo é o preço que se confirma mesmo, ou não, de fato, meu preço indicativo não é aquele, e a gente vai precisar aqui negociar, né, desconto de preço, pacote de garantia, enfim, uma série de outras questões. Então, acho que essa nivelar a informação da auditoria, ter a informação organizada, fluxo contínuo, informação objetiva, ela ajuda nessa percepção mesmo do comprador de credibilidade, né? Acho que passa aqui uma credibilidade importante para o processo, né, e para a companhia, que é objeto da transação como um todo. Acho que esse ponto aqui é super válido, a gente vê isso sempre nos processos em que estamos conduzindo. O fluxo da informação, ela é mais ou menos determinante para a credibilidade da operação como um todo, acreditem ou não. E aqui, complementando, né, para quem não tem tanta familiaridade assim com o mundo do M&A aqui, né, então, normalmente o comprador ele faz uma oferta que a gente chama de oferta não vinculante, com base na informação preliminar que o vendedor disponibiliza, né? E aí ele vai falar que com base nessa informação ele vai pagar X milhões de reais, né? Só que depois acontece a diligência, né? Ele faz a diligência. E aí, se alguma coisa muda naquela premissa que ele tinha assumido para fazer a oferta, ele vai mudar, consequentemente, o valor que ele está disposto a pagar pela companhia. E aí vocês imaginam que, de repente, o vendedor, ele imagina que a empresa dele vale, sei lá, 50 milhões, e aí ele passa por um processo longo de M&A, né, que é de 6 a 9 meses, onde ele vai ser muito demandado, vai ter muito estresse, e ao mesmo tempo ele vai ter que conduzir a operação da empresa em paralelo. Chega depois desses 9 meses, o comprador vira e fala, olha, aquela oferta que eu tinha feito lá com base nas informações iniciais, ela era de 50 milhões, mas eu achei esses assuntos aqui, então eu estou disposto a pagar 20. Né? O vendedor ele estava na cabeça dele durante 9 meses que a empresa dele valia 50 milhões e que ele ia receber 50 milhões. E aí chega aos 48 do segundo tempo, o comprador fala que é 20. Né? Então, qual que é a chance dessa transação ocorrer? É praticamente zero. Né? Então, quanto maior for essa diferença de expectativa entre o vendedor e o comprador, menor a chance da transação acontecer. Né? E quanto menor for essa diferença de expectativa, maior a chance da transação acontecer. E a gente acredita que esse trabalho de preparação faz com que essa diferença de expectativa diminua muito. Tá? Com relação ao item 4, né, a tomada de decisão antecipada, acho que aqui é super importante também, né, porque quando você leva a sua empresa para o mercado, né, para uma potencial venda, você vai estar expondo ela, expondo informações da sua empresa, àquela empresa que está interessada e também ao mercado, né, de certa forma. E se você não está preparado, você vai estar expondo a sua empresa desnecessariamente. Né? Então, o que a gente faz muito aqui, quando a gente faz o trabalho de preparação, se a gente acha que a empresa não está pronta para passar por um processo de M&A e sobreviver a uma due diligence lá na frente, a gente interrompe o processo. Fala, olha, você primeiro organiza as coisas para depois a gente passar pelo processo de M&A. Né? Então, isso evita exposição e desgaste da empresa perante o mercado, e evita também que fique 6, 9 meses trabalhando em cima de um processo de M&A que a gente sabe que lá na frente tem uma chance pequena de sucesso. Né? Então, eu acho que essa tomada de decisão de vamos ou não vamos, se estamos preparados ou não estamos preparados, é super importante fazer logo no começo. Né? Porque uma vez que você passa por um processo todo de 9 meses de M&A lá na frente,
você descobre que tem uma série de problemas e a transação não é concluída, você vai ter que voltar para o ponto inicial, corrigir tudo, para depois passar de novo por um novo processo desgastante, né? Então, isso acaba também, muitas vezes, desmotivando as partes em fazer o processo novamente, tá? Eu acho que aqui, Flávio, vale a pena a gente comentar, né? Assim, em tese, não há nenhum problema, né, no final do dia, se você vai ao mercado tira, né, a transação ela é descontinuada por alguma razão e ela retorna ao mercado tempos depois. Mas sempre fica uma dúvida, né? Por que que aquela operação estava no mercado e aí não foi consumada? Então, sempre gera esse tipo de incerteza nos potenciais compradores, né? Então, acho que a preparação, ela evita também esse tipo de dúvida, esse tipo de situação no momento posterior ou no momento em que a transação de fato for novamente ao mercado. Acho que um ponto aqui que também vale a gente comentar, né? De novo, é muito alinhamento de expectativa alinhamento de expectativa e evitar a frustração de ter que lidar com a frustração, né? De novo, o processo ele não é um processo nunca é igual ao outro, né? As companhias têm necessidades diferentes, os compradores têm percepções e momentos diferentes, então a preparação ajuda né, os empresários até entenderem exatamente qual é o momento da sua companhia, qual é o momento, de fato, né, da transação, é melhor o momento agora, esperamos um pouquinho mais, às vezes tem produto novo sendo lançado na companhia, que vai melhorar resultado, então, essa preparação, ela ajuda a olhar a companhia como um todo, né, e entender ali o melhor momento de sair para o mercado. Um outro ponto que eu acho que vale a pena aqui mencionar é que, obviamente, né, às vezes os compradores são, inclusive, competidores, né? Então, de novo, quanto mais organizado tiver a empresa, mais... no final do dia, o que eu estou querendo dizer é que os competidores também são potenciais compradores, né? Então, acho que a tomada de decisão aqui, a companhia deveria estar o mais pronta possível para passar por um processo de M&A para evitar a exposição das suas informações desnecessárias, inclusive para competidores, né? Então, acho que essa aqui é uma situação importante de se pensar, então, portanto, ter essa avaliação de risco, entender o momento de ir para o mercado também faz parte dessa preparação, também é um item importante e relevante aqui na nossa opinião. E aqui, complementando, né, então, assim, esse trabalho de preparação, né, que a gente fala aqui, né, ele pode ser um trabalho longo e exaustivo de preparação, né, uma vez que quanto antes o empresário fizer isso, melhor, né, então, às vezes, ele nem pensa numa transação nos próximos meses, mas ele quer se preparar para, se um dia ele quiser passar por um processo, ele já está preparado, esse é o mundo ideal, né, só que muitas vezes a gente já tem o empresário que ele tem uma negociação na mesa, ou ele já quer passar por um processo de M&A, mas aí essa parte de preparação, quando acontece isso, é você conhecer quais são os temas e quais são os problemas que você pode enfrentar ao longo do processo, né? Então, porque muitas vezes você vai para o processo sem conhecer, e aí você descobre lá no fim, como eu tinha comentado anteriormente. Então, você saber quais são os problemas que você pode enfrentar já é um ganho enorme no processo como um todo, né? E você também fica em posição de igualdade com o outro lado, né? Quando vier os pontos, você já está preparado para discuti-los, né? Diferente de você descobrir eles lá na frente, você não ter nem tempo de entender para poder discutir. Acho que tem duas coisas, né, Flávia, aqui que a gente vê. Primeiro é entender e ter os argumentos necessários, né, para contrapor os pontos. E depois, às vezes, muitas vezes nesses processos de preparação, a gente identifica pontos que podem ser corrigidos, né? E aí, quando a gente tem a correção de eventuais práticas que poderiam estar sendo trilhadas de uma outra forma, de uma forma mais coerente, ajuda também na argumentação. Poxa, eu vi que eu estava fazendo, né, a prática e que ela poderia ser conduzida de uma outra forma, de uma forma mais eficiente, e passei a fazê-la de uma forma mais eficiente. Então, de novo, né, a transparência um pouquinho na condução do processo, né, de auditoria ajuda, inclusive, a balizar esse processo aí de tomada de decisão e alocação de risco. Isso a gente enxerga sempre aqui. Muitas das vezes, né,
Existem contingências, elas podem existir de diversas naturezas, mas quando o empresário ele fica ciente dessa contingência, muitas das vezes existe a possibilidade de fazer algo para corrigir, para mitigar o risco, e ele se prepara, inclusive, né, para as discussões com o comprador. A gente vê isso muito em preparação, ajuda bastante. E uma outra coisa importante também, né, acho que é importante comentar, quando a gente está falando em uma transação de M&A, você tem comprador e vendedor, você tem vieses, né? Então, é óbvio que o comprador vai querer pagar o menor valor possível e o vendedor vai querer receber o maior valor possível, né? E tem temas que são discutidos numa transação, tanto do ponto de vista contábil, financeiro e principalmente do tributário e trabalhista, que existe uma zona cinzenta ali, né? Não é matemática pura. Então, é óbvio que o comprador vai tentar puxar um pouco para baixo e o vendedor puxar um pouco para cima, né? Então, você conhecendo os temas, você consegue navegar nessa zona cinzenta que a gente fala, de uma forma onde você consiga puxar um pouco mais para o seu lado. Uma vez que você não conhece quais são os temas, muitas vezes você acaba sendo penalizado pelo pior cenário possível, que não necessariamente é o que vai ocorrer pós-transação. Bom, a ideia desse slide aqui, né, é discutir um pouco do que a gente encontra aqui de problemas nas frentes contábil, financeira, tributária e trabalhista e legal, né? Óbvio que essa lista aqui, a gente nem teria tempo de falar aqui num webinar de 45 minutos todos os problemas que a gente encontra, mas a gente tentou listar aqui os mais comuns para poder dividir aqui com vocês, tá? Começando pelo lado contábil financeiro, né? Então, começa por informação contábil que não seguem as práticas contábeis adotadas no Brasil, né? Então, empresas de middle market, a grande maioria delas, muitas vezes já tem um tamanho relevante, mas a contabilidade ainda é uma contabilidade terceirizada, né? E aí não é só culpa da contabilidade terceirizada, né? É que a contabilidade terceirizada ela depende de informações da empresa para poder fazer os demonstrativos contábeis de acordo com as regras contábeis aceitas no Brasil, né? E aí se a informação não vem de uma forma adequada, o que vai ser registrado na contabilidade também não vai ser adequado, né? Então isso distorce muito o valor da companhia, né? Então você imagina uma empresa que reconhece a receita não pelo período de prestação de serviço, por exemplo, registra a receita com base na emissão da nota, né? Isso distorce muito o faturamento dela, contábil, e, consequentemente, o resultado que vai ser utilizado para a transação, né? E aí, como que você faz isso do dia para a noite, né? Quer dizer, você começa a registrar a receita por competência e não por caixa, você não consegue, né? Então, se você identifica esse problema logo no começo, na preparação, você já ajusta isso para que a receita já esteja de acordo com as regras contábeis que vão ser utilizadas lá na transação, né? É muito comum também informações contábeis que não refletem a situação real da empresa, né? Então, muitas vezes você tem receita que não é registrada, você tem despesa que não é registrada, alguma transação que a contabilidade não registrou. Isso tudo distorce muito também a informação base para a diligência, né? Uma coisa que é importante comentar aqui, acho que até o próximo tópico, normalmente, ou quer dizer, em 100% das vezes, o auditor, quando ele vai fazer a diligência, ele parte da informação contábil, né? E a gente sabe que essas empresas de middle market, elas têm a informação dela gerencial, que é normalmente onde o empresário ele controla o caixa da companhia, né? E muitas vezes não existe uma conciliação entre uma coisa e outra, né? E aí, muitas vezes, até o gerencial, ele reflete muito mais a realidade da companhia do que o contábil, mas o auditor ele vai olhar o contábil, né? E se o empresário não tem uma conciliação entre uma coisa e outra, fica muito difícil você justificar que o correto seria utilizar o gerencial e não o contábil, tá? E aí, por fim, informação financeira auditada, né? Então, normalmente essas empresas de middle market, elas não são auditadas, né? Não quer dizer que ser auditado resolve todos os problemas, até porque normalmente o que a gente utiliza para transação é o EBITDA,
que não é uma métrica contábil, mas é óbvio que se você tem uma informação financeira auditada, te dá um conforto de que o saldo de partida, pelo menos, está correto de acordo com todas as regras contábeis que eu comentei no começo. E aí, a partir daí, você faz os ajustes necessários para chegar na sua geração de caixa, que é o EBITDA, né? Então, esses são alguns exemplos do que é muito comum encontrar e que é muito fácil corrigir, né? E você consegue, corrigindo essas pequenas coisas, já te leva a empresa a um outro patamar para passar pelo processo de M&A, né? Então, torna muito mais tranquilo o processo. Se a gente for olhar sobre a perspectiva legal, acho que é legal comentar aqui, né, no final, assim, acho que a gente tem, a ideia é trazer algumas situações que a gente, né, que são as mais comuns que a gente vê na prática. De novo, a gente não tem a pretensão aqui de esgotar, né, esses temas. Cada sociedade é uma sociedade, tem a sua própria dinâmica, as suas próprias peculiaridades. Então, não necessariamente uma situação que a gente enxerga ou enfrenta em uma determinada sociedade vai se repetir na próxima, né? Mas alguns temas, eles são super corriqueiros aqui. Então, o que que é super comum? A gente ter cláusulas contratuais. Acho que primeiro entender qual que é a estrutura societária, né, da empresa, né? Se existe algum arranjo. Muitas das vezes essas empresas são empresas familiares e tem muitos. E a gente não está falando de empresas necessariamente pequenas, tá? A gente tem aqui, por exemplo, no escritório, empresas familiares que são empresas que têm faturamento super relevante. E mesmo assim tem alguns arranjos familiares diferentes, né? Então acho que é importante entender, primeiro, qual é a estrutura societária da companhia, entender se existem alguns arranjos societários, né, entre os membros da família diferente do que está no contrato social, entender se tem algum acordo, seja acordo de cotistas, acordo de acionistas, se há alguma cláusula que restringe a transferência das cotas, a transferência das ações. Então, acho que do ponto de vista societário, é importante entender toda essa estrutura para entender e analisar quais são as providências, né, prévias que poderiam ser adotadas ou que deveriam ser adotadas para que uma venda seja aí concretizada. No âmbito dos contratos, ainda, é super comum encontrarmos cláusulas de restrição de mudança de controle, por exemplo, né? Os contratos financeiros são contratos que normalmente possuem essas disposições. A depender, né, do nicho de atuação da companhia, alguns contratos com clientes ou com fornecedores também têm cláusula que restringe, né, a mudança de controle sem autorização prévia, né, do outro lado, da contraparte do contrato. Então, acho que é importante, e muitas das vezes, né, a gente vê, assim, às vezes são diversos desses contratos, às vezes são contratos que são com instituições financeiras e atrelados a garantias, né, a gente também encontra a mudança de controle, esses contratos financeiros também sendo garantidos por imóveis da companhia, por bens, por fábricas, que são ali, né, o objeto da transação. Então, entender previamente qual é todo esse cenário ajuda a dar o devido tratamento. Falamos um pouquinho já de oneração, né? Então, acho que tem uma questão aqui de entender quais são os bens, né, que estão onerados, se existe de fato, né, bens para serem substituídos, né, em caso desses financiamentos, ou se há a liquidação desses financiamentos. Então, às vezes, no final do dia, o empresário não está contando com a hipótese de financiamento se não houver, por exemplo, né, não está contando com a hipótese de liquidação do financiamento se não houver a autorização, né, do financiador para a mudança de controle. Então, isso é algo que a gente deveria entender previamente, analisar para dar o devido tratamento. Outro ponto que a gente sempre vislumbra aqui é a confusão patrimonial, né? Muitos dos bens dos sócios ou os bens usados pelos sócios estão dentro da companhia. No final do dia, quando a sociedade é vendida, esses bens de uso pessoal da família, dos vendedores, se não tiver o devido tratamento, serão vendidos conjuntamente com a companhia. Então, é super comum a gente ter o patrimônio familiar dentro da sociedade, seja, enfim,
qualquer patrimônio familiar, inclusive os carros de uso diário da família. Então, acho que é uma outra providência que a gente tem que olhar e entender e dar o devido tratamento previamente. Quanto mais cedo, melhor. No âmbito da operação, dá para fazer? Dá para fazer também, né? Mas quanto mais cedo a gente identificar e der o devido tratamento, acho que aqui é importante alinhar as expectativas, né? Falamos um pouquinho, né, da situação patrimonial. Outra situação que é super comum a gente identificar é a falta de organização em licenças, permissões, alvarás. Então, seja porque a companhia, né, é uma companhia regulada ou porque aquelas companhias todas precisam mesmo, por exemplo, de AVCB, né, para funcionar. E a AVCB, por exemplo, um alvará expedido muitas vezes, né, que é expedido pelo Corpo de Bombeiros, é super difícil, gente. Às vezes a gente tem problema de alvará, e aí quando a gente vai para uma auditoria num problema de alvará, o comprador sempre acende lá uma bandeira amarela com relação a todas essas questões, porque podem, né, a ausência de licença, a licença com condicionante não cumprida, a ausência de alvará, de permissões para aquela empresa, né, funcionar adequadamente, é relevante mesmo, né? Então, e muitas das vezes acontece do empresário não saber. Certa vez eu me lembro que um empresário, né, quando a gente fez um trabalho desse de preparação e levantamos que a companhia não tinha, identificamos, né, na verdade, que a companhia não tinha feito uma das licenças não tinha renovado a licença de operação, o empresário tomou um susto, ele não sabia, né? E aí conseguimos ali caminhar, correr enfim, fazer o devido protocolo do pedido da licença. Mas são situações que a gente, por incrível que pareça, se depara na prática. Às vezes teve lá, naquela situação específica, foi um funcionário que mudou o funcionário, né? Então, a licença venceu num período em que havia ali uma lacuna do funcionário responsável pelas licenças. Então, acho que é um ponto aqui super, super relevante. Contingências também, né? O outro tema que a gente sempre discute. O que tem de contingência, seja processo administrativo, seja processo judicial, as contingências que já estão materializadas. Acho que é importante entender todas as que já estão materializadas, afora todas aquelas, né, cujo risco tem uma exposição, mas tanto no que se refere as que não estão ainda, né, materializadas, que é aquelas que não foram objeto ainda de processo de investigação, de processo administrativo ou de processo judicial, bem como, né, as demandas, entender a natureza delas, né? Então, muitas das vezes a gente vê que as demandas, e aí num processo de preparação como esse a gente consegue identificar que as demandas elas têm as causas repetidas. Se elas têm as causas repetidas, é porque existe uma prática equivocada na companhia, né? Então, à medida que a gente corrige a prática, deixam de existir demandas de causas repetidas. A gente vê isso em determinadas situações com apuração de impostos, por exemplo. Então, existe uma prática equivocada com relação à apuração de impostos e tem sempre lá um processo administrativo com a mesma natureza tributária, por exemplo, uma classificação fiscal de um determinado produto. Quando a gente vai para um trabalho desse de preparação, a gente consegue entender esse panorama. O que está judicializado, por outro lado, também, né, tem essa conotação de dar para a gente um panorama se é decorrente de uma prática equivocada da sociedade, dá para dar o devido tratamento da prática, fazer uma correção de rota ali, mas muitas vezes entender qual que é o nível de exposição, chance de êxito nessas demandas. Essas demandas serão certamente observadas pelo comprador, né? E o comprador tenderá a dar um devido tratamento ali na negociação do preço. Então, entender qual é esse universo de demandas e se há algo que pode ser feito, por exemplo, faz todo sentido. Às vezes a gente tem nas companhias, problemas trabalhistas de massa, né? Vale a pena, não vale a pena fazer os devidos acordos, encerrar essas demandas trabalhistas? Talvez faça sentido, né? A gente já teve uma experiência nesse sentido. E aí também vale, né, com relação a contingências, e acho que é mais entrando ali já no tributário e no trabalhista, às vezes existem teses tributárias que não são, que são teses tributárias aí já consolidadas, né, pelos tribunais brasileiros,
vale a pena, se a companhia não tem determinada, não tentou, né, se socorrer do Poder Judiciário para se beneficiar de algo que já está pacífico, vale a pena ingressar com uma medida judicial dessa e tentar recuperar os anos passados e deixar de pagar o futuro no âmbito de uma transação? Talvez valha a pena, porque esses valores passados, que serão recuperados pela companhia, eles são, no final do dia, preço também, né? Então, o comprador, quando fez a análise, fez a avaliação da companhia, estabeleceu o preço da transação, não levou isso em consideração. Então, isso é um valor que pode se reverter em favor dos vendedores. É um ponto que, no final do dia, ele trafega, né, entre o legal, tributário, trabalhista, mas é um ponto que a gente tem observado bastante, porque acho que a gente costuma chamar de superveniência ativa, né, de ativo contingente, mas é algo bacana de se analisar também num trabalho de preparação como esse, permite que essa análise seja feita aí né, pelo empresário, pelo vendedor, e no final do dia a gente está falando ali, né, de um benefício da companhia, de um direito da companhia, que pode reverberar mesmo em retorno financeiro para o vendedor. Também esse trabalho de preparação ajuda nessa identificação. Legal, Luciana. E aí, complementando aqui, né? Então, acho que quando a gente faz a diligência pelo lado do comprador, né? Normalmente, os advogados, aqui no caso a Luciana do Madrona, olha todos os processos materializados, que foi o que ela comentou, né? Então, algum processo, algum erro de procedimento que pode ser tributário e trabalhista, né? E que a empresa foi autuada. Existe um processo correndo na justiça e a empresa está se defendendo, né? Mas você tem também do lado tributário e trabalhista o que a gente chama de contingências não materializadas, ou seja, algum procedimento que a empresa vem fazendo nos últimos anos, que ainda não foi autuado, ou seja, não virou um processo, mas que existe um risco lá de contingência disso virar um processo no futuro, né? Então, muitas vezes o empresário ele acaba fazendo um pouco de confusão, né? Então ele fala, não, eu não tenho nenhum problema, eu tenho só uma ação tributária pequena e tal, não tenho nenhum problema. Mas isso é a materializada, né? O que ele já tem um processo, que ele conhece. E talvez mais importante é saber o que ele não conhece, né? Então, que procedimento que ele está fazendo errado e que amanhã pode vir um processo, né? E é isso que o lado tributário e trabalhista olha numa due diligence, né? Então, olhando pelo lado do ponto de vista tributário, né? E aqui o que a gente encontra de mais comum por incrível que pareça, a receita não registrada, né? E, consequentemente, não tributada, né? E aí, isso ele acaba impactando de duas formas, né? Então, você tem um impacto ali no resultado da companhia, uma vez que a receita ela não está lá na contabilidade e nem os impostos, né? Por outro lado, você tem uma contingência aí, normalmente nos últimos 5 anos, com juros, multa e etc., dessa receita que ele não registrou e não tributou, né? Então, normalmente, numa diligência, a gente olha por esses dois ângulos, né? Do lado da despesa, muitas vezes tem despesa que não é relacionada ao negócio ou despesa que não existe, né, e que foi incluída na companhia apenas para reduzir a carga tributária, então isso é muito comum, né? Então, a empresa, normalmente, quando ela está no lucro real, ela quer ter o menor lucro possível para, consequentemente, pagar o menor imposto possível, e aí ela coloca despesa que não é do negócio, coloca despesa que não existe, só para reduzir essa base, né? Isso é super comum. Tem também enquadramento incorreto de regime de tributação, né? Então, aquelas empresas que normalmente elas estão no simples ou no presumido, aí quando chega próximo de bater o limite, elas vão lá e, em vez de mudar do presumido para o real, elas abrem uma outra CNPJ também no presumido, né? E isso é muito comum de encontrar, e aí existe o que a gente chama de risco de grupo econômico. Eu acho que a Luciana comentou também a questão de crédito tributário, né? Então, tem muita empresa que auxilia no levantamento de crédito tributário. A gente sabe que alguns deles são mais líquidos e certos e estão pacificados, tem outros que são muito mais questionáveis, né? E uma vez que são questionáveis, eles não podem ser considerados ou utilizados no âmbito de uma transação. Imposto em atraso, né? Ou parcelamento de imposto. Então, normalmente a empresa também acaba atrasando imposto e isso acaba sendo deduzido lá no preço da transação. Então, é importante saber esse tipo de coisa.
Sabe, Da Flávio, que parte... se você me permite, Flávio, assim, a questão de parcelamento de tributos é algo que é super relevante, né? Às vezes o empresário fica na cabeça de que é simplesmente, né, o parcelamento o pagamento das parcelas, né, e o pagamento correto e tempestivo das parcelas não gera a exclusão do parcelamento, né? Muitas das vezes tem outras condicionantes lá para manutenção do parcelamento e é algo que o empresário também não se atenta, né? A gente vê isso com menos frequência. A Receita Federal, no final do dia, ela está muito mais preocupada mesmo em ter o valor, né, da parcela mensal ali recebido do que, de fato, se atentar para outras condicionantes e outros eventuais descumprimentos. Mas esse é um tema importante porque muitas das vezes, de novo, né, é um tema que fica ali de lado, ninguém dá muita importância e precisa entender aqui também é algo que vale a pena investir um pouquinho de tempo. A gente, numa transação aqui, encontramos, acredite se quiser, uma situação em que as parcelas estão sendo pagas, mas as outras condicionantes de parcelamento não estão sendo atendidas. Então, no final do dia, são pontos que, numa preparação como essa, a gente consegue entender. Eu acho que, do ponto de vista tributário, ainda, se eu puder acrescentar, de novo, acho que conversa muito com a estrutura societária que a gente conversou, né? Então, às vezes, a depender da estrutura societária, a estrutura, quem vai ser, quem é de fato o vendedor, quem é o objeto da venda, do ponto de vista do ponto de vista tributário e societário, essa preparação também nos ajuda a identificar se a gente pode criar, obviamente, do ponto de vista legal, alguma transação que seja mais eficiente do ponto de vista fiscal também, né? Então, acho que de novo, é um ponto aqui que vale comentar no tributário. Maravilha. E aí, assim, antes de entrar no trabalhista, né, imagina o primeiro ponto que eu comentei lá do tributário, receita não registrada, né? Óbvio que isso, de alguma forma, vai ser identificado na diligência pelo lado do comprador, né? Agora, você imagina o comprador descobrir isso depois de 6, 9 meses de processo, né? Acho que fica, enfim, o grau de desconfiança dele aumenta muito, né? Uma vez que você já sabe que você tem isso, você apresenta isso logo no começo, com valores, total disposição e etc. Muda totalmente o jogo também, tá? Do lado trabalhista, o que é mais comum é empregado que não é registrado no regime CLT, né? Então, a gente encontra muito PJs, autônomos e etc., prestadores de serviços. Isso gera um risco trabalhista, né? Tanto de autuação quanto de reclamação trabalhista por parte do PJ ou do prestador de serviço, né? Representante comercial também, com característica de vínculo, tem muito, né? A gente tem sócios, por exemplo, que atuam na companhia ou como CEO ou como CFO, mas que recebem só pro labore, né? Não recebem e tiram tudo como dividendos. Então, tudo isso tem impacto trabalhista que, se você olhar uma empresa listada, uma empresa auditada, esse tipo de coisa não vai ser mantido no dia seguinte, né? Então, qual que é o impacto que isso traria, tanto do ponto de vista de resultado, quanto do ponto de vista de exposição no dia seguinte, né? E aí, enfim, tem outros temas aqui, como comissões pagas para vendedores e representantes comerciais, que também não são tributados, né, que são pagos fora da folha. Tem benefícios indiretos que normalmente são concedidos para empregados e que também não passam pela folha. Isso eu acho que tem diminuído ao longo dos últimos anos, mas normalmente isso é ponto recorrente de diligência trabalhista, né? Eu acho que esses aqui são os principais que acontecem em quase todos os projetos aqui. De novo, né, eles ajudam, assim, é bem o que a gente já comentou, né, Fábio, que você falou anteriormente, é uma questão aqui de alinhamento de expectativa, né, quando a gente se depara com esses pontos aqui numa auditoria, muitas das vezes a gente vê a frustração, né, do vendedor, do empresário, fala, poxa, mas, né, a minha empresa estava tudo certinho, de fato, na cabeça dele estava, né, e aí, no final do dia, na cabeça dele estava, e no final do dia, quando ele vai olhar, tinha pontos ali a serem observados e pontos a serem melhorados. Então, acho que, de novo, um processo de preparação como esse, ele, para o empresário também, ele é um ponto positivo, né? Porque o auditor, seja numa auditoria contábil, financeira, tributária, trabalhista, legal, os advogados da contraparte, levantarão todos esses pontos, né? Aqui, de novo, do ponto de vista da perspectiva do empresário,
é alinhamento de expectativa, saber que existe, eventualmente saber o valor, né, e já começar ali a ele pensar no que a gente, como é que ele, né, se ele está disposto, o que ele está disposto a ceder em termos de desconto, como é que a gente vai tratar essas questões, se dá para a gente fazer alguma correção de rota, mitigar riscos, pensar em garantias. Então, tem uma série de questões aqui que, tendo esse panorama previamente, nos ajuda, né, a, primeiro, dar um devido tratamento e, segundo, alinhar um pouquinho a expectativa ali, né, do empresário, do vendedor em relação o seu próprio processo de M&A. E para finalizar aqui do meu lado, acho que o único comentário que eu gostaria de fazer é que quando você olha a diligência pelo lado do comprador, né, muitas vezes você tem um data room virtual e o acesso à informação pelo lado do comprador não é tão extensa, né? Então, muitas vezes o lado do comprador acaba chegando a conclusões que não necessariamente refletem totalmente a realidade, né? E aí, se você não está preparado e se você não sabe exatamente qual que é o problema que você tem, qual que é o tamanho desse problema, você vai acabar assumindo que o que o comprador identificou é verdade, né? E muitas vezes você acaba deixando dinheiro na mesa e diminuindo o valor da companhia. Então, você conhecer para poder depois ver o que o comprador vai trazer e se bate com aquilo que você tinha já identificado, traz muito valor, né? Então, acho que essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui. Isso. Acho que então temos mais alguns minutinhos aí para perguntas. Não sei se a audiência tem alguma pergunta. Eu vou responder aqui, peraí, eu acho que o Gustavo Ferreira perguntou, né? Esses ajustes também tomam tempo para serem corrigidos na contabilidade, balanço? Depende, a resposta é depende, né? Então, assim, normalmente o que acontece é quando a gente vai fazer uma diligência, e aí, por exemplo, do lado do comprador, tem vários ajustes que precisam ser feitos e que normalmente eles são calculados de uma forma não tão exata, né? Não tão precisa. Porque a ideia numa diligência é você ter mais ou menos a ordem de grandeza dos principais temas, né? É óbvio que dependendo do assunto, demora mais para corrigir na contabilidade ou demora menos. E aí vai depender do controle que a empresa tem sobre esses temas, né? Então, por exemplo, eu comentei lá ao longo da apresentação sobre o reconhecimento de receita, né? Esse é um negócio que não é tão simples assim de você corrigir, né? Ou seja, se você é um prestador de serviço, você precisaria ter um controle de horas por projeto para saber quanto que você está gastando em cada projeto, para você poder alocar ao longo do mês a receita de acordo com a evolução de cada um desses projetos. Então, é um controle que normalmente é um pouco mais demorado de você conseguir ter para poder regularizar. Outros são mais simples, né? Então, às vezes, você tem uma receita que não está contabilizada, a partir do dia seguinte você começa a contabilizar. Então, depende. Posso dizer que depende. E aí, complementando aqui também, a gente tem uma outra pergunta, mas complementando aqui, né, tem casos de empresa que, de fato, é refazer a contabilidade mesmo, né? Então, muitas vezes, quando as empresas, né, de middle market, elas estão no lucro presumido, elas pagam o tributo sobre uma presunção da receita, né? Então, normalmente, o que vem abaixo disso, numa demonstração de resultado, o contador não está muito preocupado, porque ele não impacta a apuração de imposto e o pagamento de imposto, que é, de fato, o que ele está mais preocupado, que pode gerar problema para ele, né? Então, quando você pega uma empresa no lucro real, teoricamente, a contabilidade deveria estar mais organizada, porque ele paga um imposto sobre o lucro líquido. Aqui eu acho que a Luciana talvez consiga ajudar mais, né? No sentido da preparação, o Marcelo perguntou, né? Quais pontos de atenção devemos ter no momento do MOU, juntamente para não ter problemas futuros? Posso comentar aqui? Tá Eu bom. comento aqui. Acho que a grande preocupação do MOU que a gente tem ter as grandes preocupações que a gente sempre tem que ter
Aqui é principalmente com relação a preço, né, garantias, acho que estabelecer corretamente o preço, estabelecer exatamente qual é o pacote de garantias, né, que o vendedor está disposto a entregar e o comprador está disposto a aceitar. O MOU depende muito, tem muitas transações e depende muito do apetite das partes e da negociação, tá? A gente vê MOUs sendo mais exaustivo possível, e aí a ideia é de quanto mais ele for exaustivo, ele tá mais preparado para a base dos documentos definitivos já está mais preparada. Por outro lado, isso gera muito desgaste, você traz um desgaste de negociação para o início da negociação, com um MOU menos robusto, mas sempre com essa preocupação, e aí deixando para um momento oportuno, para um segundo momento, as discussões, outras discussões atinentes à transação, mas eu diria que preço, acho que principalmente preço, é importante, a expectativa de preço está estabelecida no MOU e estabelecida também o pacote de garantias. Bom, pessoal, eu acho que é isso aqui do nosso lado, né? A gente está batendo 10 horas aqui, já até passamos um pouco do tempo. Acho que mais uma vez aqui eu queria agradecer a presença de todos e me colocar à disposição aqui, tanto eu quanto a Luciana. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma necessidade de contactar a gente está totalmente à disposição. Do nosso lado aqui foi um prazer passar essa primeira hora dessa manhã hoje com vocês. Obrigada. Faço as minhas as palavras do Flávio, a gente seguimos à disposição aqui. Acho que tem umas outras perguntas aqui adicionais, a gente pode responder posteriormente, o Flávio. De repente, mandamos aqui uma resposta para o Paulo e para o Pedro, e aí seguimos à disposição de todos vocês, se tiverem dúvidas adicionais. Foi um prazer, pessoal. Obrigada pela participação e nos vemos num próximo. Bom dia, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.